Oi, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmão. Estamos aqui novamente para nós estarmos nesse encontro maravilhoso, eu e você, do outro lado. Vocês estão conosco também. Vai pensar que está eu e o Cleito aqui, mas vocês estão com a gente já. E que o Senhor seja glorificado nesse nosso encontro. Senhor, a palavra do Senhor fala que dois, quando estiverem unidos no nome do Senhor, Ele já estaria olhando para nós, já estaria já marcado. E nós estamos aqui, não estamos em nome de religião, nós não estamos em nome de placa de igreja, não estamos em nome de homem, mas nós estamos em nome, o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então nós estamos, principalmente vai às quintas-feiras, esse programa, e nós estamos assim meditando sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Esse nome que está sendo usado nessa terra há 2000 anos para cá. E esse nome tem feito grandes coisas nesse planeta. A pregação é feita no nome de Jesus. Logicamente que é ajudado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem poder a mensagem. Por mais facilidade que a pessoa tenha para pregar, sem o Espírito Santo não passa do teto. E nós queremos que o Espírito Santo atinja as nossas vidas, que se abra o coração, abra a sua mente, para nós meditarmos nesse nome. Nós sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus. É um Deus que eles trabalham numa unidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Eles não se chocam. É como que Deus planejasse, Jesus executasse e o Espírito Santo revelasse. Então eles não se competem. Então eles não se disputam. Ele sabe cada momento dele. Então é bom também quando a gente entende isso. É como o nosso corpo. O nosso corpo, nós temos nossa mão direita, mão esquerda, eles não brigam entre eles. Essas duas mãos não se brigam, mas quando trabalham juntos, temos duas pernas, quando caminham juntos. Então, como o nosso corpo há uma harmonia, a Trindade também tem uma harmonia. E como nós falamos que Jesus está sendo pregado há 2000 anos para cá, antes de 2000 anos passaram 4. Nesses 4000 anos foram anunciado Jesus sem falar o nome dele. O governo está sobre ele é o Messias, ele é o rei da glória. Então, foi falado muito, mas só apareceu Jesus quando Maria, que coloca o nome Jesus, porque eles salvaram o homem do seu pecado. Mas ele também pode salvar de muitas coisas. O que ele fez na cruz é muito maravilhoso. Então Jesus, ele veio numa missão. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos comprar. E nós, quando você entende que ele veio para fazer isso, nós vamos até facilitar o que ele veio fazer. E crer que esse nome está acima de todo nome. Como nós já falamos outras vezes, que nós podemos, como cristão, terminar as nossas orações, não reza. A reza é algo decorado, mas a oração é algo inspirado. E quando tem uma oração em fé ao Pai, no nome de Jesus, e nós terminamos em nome de Jesus, essa oração fica forte. E quanto mais você entende o que Jesus fez na cruz, e já pagou o preço de dores, pecados, maldições, toda doença Jesus apagou. Então nós reivindicamos pela aliança que fizemos com Jesus, para que isso saia da gente e nós possamos receber. E quem não tem Jesus?
Não, quem não tem Jesus, procure ter Jesus, para que Jesus também seja o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus, ele não veio somente para um grupo de pessoas, ele veio para o mundo. Ele veio para o mundo. Aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 9, preste atenção. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sofrido, meu Deus, veja, Jesus, ele veio por um pouco. Quanto pouco você pode calcular? É só você ver a idade de Jesus. Ver a idade de Jesus. Então ele teve por um pouco, com 33 anos. Foi um pouco. E ele veio para fazer uma obra eterna nos nossos corações. Aqui diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então veja, Jesus sofreu por um pouco, 33 anos. O sofrimento dele é o pagamento da nossa salvação. Então o Espírito Santo vai levar você a Jesus, esse nome que está acima de todo nome. E ele sofreu por um pouco. O que o Pai queria que ele fizesse, ele cumpriu à risca. E aqui está dizendo, sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Quando é que ele foi coroado de glória e de honra? Quando ele retorna ao céu. Deus manda ele do céu, ele sofreu por um pouco, 33 anos. O que aconteceu nesses 33 anos? Ele se esvaziou, ele se sujeitou, ele não foi contra o plano do Pai. Não pense que Jesus era aplaudido quando chegava nos lugares. Muitas vezes ele era rejeitado, muitas vezes ele era até discriminado, mas ele veio até para os seus não receberam, para os judeus não receberam, mas ele estava olhando o desejo do Pai, e ele cumpriu o desejo do Pai. Ele sofreu por um pouco, sofrimento de morte. O que é de morte? Sofrimento de morte, quando ele vai para a cruz. Morte quer dizer separação. E quando Jesus estava indo para a cruz, o Pai virou as costas para Jesus, porque ia cair sobre Jesus o meu e o seu pecado, e o pecado ia entrar nele, as doenças iam entrar nele, a maldição ia entrar nele. Sofreu por um pouco, muito mais, quando o Pai virou as costas para ele, e ele foi fiel até a morte. E quando ele fica 6 horas na cruz, ele fica 3 dias, sabe aonde? No inferno. 3 dias no inferno. E Deus o ressuscitou depois de 3 dias, quando ele ressuscita, e aqui está dizendo que foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele morreu por todo homem, ele morreu pelo mundo inteiro, ele pagou o preço do pecado do mundo inteiro, e depois ele foi coroado de glória. Hoje, onde Jesus está? Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, orando por nós. Então Jesus, ele ainda tem o cuidado de orar pela gente. Com o corpo glorificado, ele está na glória, mas ele se limitou por um pouco. Agora no versículo 10 está falando: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas
existem conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação dele. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Estou falando de Hebreus 2, agora estou no 10. Aqui veja: porque convinha que aquele, por causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo, guarde bem essa palavra, conduzindo. Jesus não empurra você para você ser salvo. Jesus não força você para você ser salvo. O Espírito Santo, ele te conduz para você encontrar com a salvação. Por isso que a Bíblia fala que nem por força nem por violência, ele conduz. Então, um pouco o Espírito Santo faz, o outro pouco nós fazemos. Então, se você der liberdade à voz do Espírito, o Espírito Santo vai levar você a Jesus, o nome que está acima de todo nome, e ele já está na glória. Mas ele sofreu por um pouco, 33 anos de sofrimento, de rejeição, e depois foi até ao inferno. E aqui está dizendo, por causa de todas as coisas existem conduzindo, todas as coisas existem conduzindo muitos filhos. Veja, aqui não fala todos os filhos. Preste bem atenção, se você está com a Bíblia aí. Aqui está dizendo, não é todos, é muitos filhos. Quem são esses muitos? São as pessoas que entendem o nome de Jesus, que entendem que Deus o ama, que Jesus o ama, que ele sofreu por um pouco. O sofrimento dele, sabe, foi para que nós não sofrêssemos. O que Jesus fez na cruz? Levou nossos pecados, levou nossas maldições, levou nossas dores, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus agora. Para quê? Foi ao inferno. Por que Jesus foi ao inferno? Para a gente não ir para o inferno. Para que Jesus teve tantas dores e doenças? Para que nós possamos ter fé para rejeitar as dores e doença. Então, agora nós temos que entender que nós temos que ter fé na revelação do nome de Jesus, porque Jesus veio para esses dias. Eu estou dizendo de 2000 anos para cá, e está sendo pregado, e o Evangelho está sendo anunciado, e as pessoas estão crendo. Crer para ser perdoado, mas também você pode crer para ser curado, para você ser liberto. De quê? De qualquer dor, de qualquer doença. Você já tem visto testemunhos tremendos, de câncer sair, de úlcera sair, de aleijados se levantar. Eu creio nisso. Quando há um ambiente, quando há uma preparação e a pessoa recebe, as pessoas podem se levantar no Senhor, ser curado no Senhor, porque Jesus veio para isso. E aqui está dizendo, conduzindo muitos filhos. Então, ele não quer te empurrar para o céu, ele quer te conduzir para o céu. Ele não quer que você seja forçado para segui-lo. Você tem que espontaneamente falar, eu quero seguir a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero que o Senhor me conduza, conduzindo muitos filhos. Por quê? Toda a raça humana é criatura de Deus, mas depois que a pessoa recebe Jesus, é filho de Deus e é irmão de Jesus, e ele conduziu muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se. Guarde bem essa palavra, aperfeiçoar-se. Quando a salvação entra no nosso espírito, quando Jesus entra em nós, nós somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas ele está nos aperfeiçoando. E da mesma forma que ele nos conduz ao Calvário, ele nos conduz ao aperfeiçoamento. Então, não estamos no momento, no período de sermos aperfeiçoados do poder do nome de Jesus.
Somos salvos no poder do nome de Jesus. Salvação é um ato que já está salvo, mas você está sendo aperfeiçoado. O Senhor está aperfeiçoando uma igreja que é filho para encontrar-se com o Senhor. Filhos, a glória. No versículo 11 está falando: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Veja, meu Deus, Jesus não fica com vergonha de chamar a gente de irmãos. Vai ser um grande dia. Ele vai encontrar com seus irmãos. Os seus irmãos, que Jesus, ele sabe, como nós falamos, que Jesus, ele foi para a cruz, e o Pai virou as costas para ele, e ele foi fiel até a morte, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, arrancando do inferno, e ele ressuscitou como Filho de Deus. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o primogênito, o primeiro da criação. Quando ele veio para essa terra, ele era o unigênito, ele era o único puro. Depois que ele ressuscita, ele se torna o primeiro, o primogênito da criação. Depois que nós recebemos Jesus, que nós aceitamos Jesus, nós também somos irmãos de Jesus, e Ele está nos aperfeiçoando. Então Ele está nos conduzindo para a perfeição, para nos preparar, e vai chegar o dia, sabe, que vai ser aquele grande dia, pois tanto o que santifica como os que são santificados, já bateu o nível de santificação. Os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Jesus não vai se envergonhar de nos chamar de irmãos. É muito maravilhoso, é muito profundo isso. Nós vamos provar isso. Nós vamos provar. Jesus vai nos chamar de irmãos. Ele nos conhece os detalhes da nossa vida. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso proceder. E quando nós estamos sendo conduzidos, nós cooperamos. Nós cooperamos quando fomos salvos, que abrimos o coração, nos rendemos e nos quebrantou e confessamos com nossos lábios, confessamos com o nosso coração, Ele entrou dentro de nós. Depois, a mesma forma, Ele está nos aperfeiçoando, nos preparando para aquele grande e glorioso dia que não vai se envergonhar. Esses são os meus irmãos, os que aceitaram o que eu fiz na cruz e receberam a instrução para serem santificados. Eles são meus irmãos. Ele não vai se envergonhar de ninguém. Quem fez isso? Religião? Não. Quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi Deus. Veja, no versículo 12, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Veja, Jesus vai chamar até de filhos. Eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 14, visto, pois que os filhos têm participação da carne e do sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele a que tem poder da morte, a saber, o diabo. Aqui o diabo vai ser derrotado e vencido. É o diabo que é o inimigo das nossas almas. É o diabo que não quer que a gente compreenda a palavra de Deus. É o diabo que impede as pessoas de
de serem salvas. Aqui está dizendo que todo homem, aqui ele provou a morte, provasse a morte por todo homem. Ele provou a morte por todo homem, mas ele está conduzindo muitos filhos, porque esses filhos são os que aceitaram. Se o mundo entendesse o que Jesus veio fazer aqui. Se o mundo compreendesse o que Jesus veio fazer aqui. Se a gente entendesse que estação nós estamos tendo. Que estação nós estamos? Nós estamos agora, sabe, não para aguardar um cordeiro, para aguardar o Rei da Glória. E o Rei da Glória vai vir. Ele vai vir. E os filhos maduros que estão se aperfeiçoando, que estão se santificando, vão encontrar com eles. Vão provar esse amor com eles. Quando Jesus vir nas nuvens, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir, o Pai vai vir, e todos os anjos vão vir, e a igreja que está pagando o preço, que valorizou Jesus, que valorizou o seu nome, que se entregou à obra do Calvário, que obedeceu a Ele, também nós vamos nos encontrar com Ele. Vai ser algo muito tremendo, vai ser algo muito forte, vai ser algo muito grande. Queridos, todo homem está precisando desse toque maravilhoso do Senhor. Aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, está dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Veja, então, o pecado tem um salário. O pecado tem um salário, fora que é morte. O que é morte? Morte é a pessoa que está separada de Deus. Porque quando a pessoa está no mundo fazendo, nem para ele tanto faz, tanto cá, mas quando chega a revelação de Jesus, entra uma convicção que nós somos dele, e nós procuramos fazer a vontade dele no espírito e também nos nossos sentimentos, no nosso corpo, nós nos esforçamos, aí fala assim: não, a morte já não está dentro de mim. Eu lembro-me, eu tinha mais ou menos 28 anos, ele falou comigo: Nelson, você não vai morrer, porque o meu coração, sabe, não ia bater para ser sepultado, porque a vida dele já estava em mim. Aí ele falou: Nelson, você não vai morrer. Ele queria falar para mim que eu ia ser arrebatado. Então, Jesus está voltando, Jesus está chegando. Morte quer dizer separação. Quando a pessoa não tem Jesus ainda, é um morto andante. Quando uma pessoa não se encontrou com Jesus, é um morto andante. Mas depois que a pessoa se encontra com Jesus, ele é o ressuscitado andante, porque o espírito humano já ressuscitou. Todos os seres humanos que não se encontrou com Jesus são mortos andantes, e todas as pessoas que receberam Jesus, o seu espírito está ressuscitado. Agora, se já está ressuscitado, nós temos que deixar o Espírito Santo nos aperfeiçoar para nos conduzir a uma perfeição de desligar-se com as prisões dessa terra, para se capacitar para encontrar-se com o Senhor. Não sei se eu estou falando muito claro, mas aqui no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, fala: porque o salário do pecado, o pecado tem um salário, é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui está dizendo o dom quer dizer dádiva, dom quer dizer presente, e aqui está dizendo esse dom é gratuito, é a graça do Senhor. A graça, sabe o que é graça?
É quando você abre, se humilha, se rende, essa graça, Deus permite uma capacidade de você entender o plano que Deus quer fazer com você. Isso é graça. A graça é aquilo que fala assim, nossa, agora eu estou entendendo diferente, agora eu sei. Eu já estou entendendo o mundo espiritual, eu sei, quem revelou foi a graça. Que graça? Foi o momento que Ele proporcionou para te convencer, e você aceitou, e você se entregou nessa graça. Veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, de graça, gratuito de Deus, é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Não se fala, sabe, em outro nome. Fala de Cristo Jesus. Não se fala de outro nome. Fala de Cristo Jesus. É Jesus que garante a nossa eternidade. É Jesus que é nome que está acima de todo nome. E agora no livro de Tiago, eu ia até ler um pouquinho mais, mas vou ler. De Tiago, capítulo 2, versículo 26, está dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você já foi em sepultamentos, você pode ver a pessoa certinha ali, só que está morto. Por que está morto? Porque o espírito saiu dele. Quando o espírito sai, quando o nosso coração para de bater, nós somos mortos. Quando uma pessoa não se encontrou com Jesus, ele pode ter até um espírito humano, mas não está salvo, é um morto andante. Mas quando recebe Jesus, e é de Jesus, o espírito está ressuscitado, e já se encontrou com Jesus. Mas muitos sabem que estão partindo agora, o corpo está aqui, mas o espírito está com o Senhor. Veja, aqui em Tiago 2, 26, está dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você tem que aprender a usar a fé no nome de Jesus, a fé no que Ele fez por nós, na fé no que Ele já pagou por nós. Então você recebe Jesus e você tem uma aliança com Jesus, e Jesus está à direita de Deus com o corpo glorificado, mas está recebendo também as nossas orações e as nossas intercessões, e está até orando pela gente. E nós temos que aprender a usar a fé agora. Aqui está dizendo: assim também a fé sem obras é morta. O crente tem que ter obras. Que obra? Obra do que Jesus fez por nós na cruz. Você tem que aprender a usar a sua fé. Você não tem que aceitar tudo que o mundo está falando. Você não, bate com o que Jesus fez, e você vai usar a sua fé, porque a fé não é para ser guardada, a fé é para ser usada. A fé é para ser usada, é para você usar a fé no nome de Jesus. Você pode falar: sai demônio, sai em nome de Jesus. E o ambiente muda. Você fala: Jesus, vem aqui, eu chamo os teus anjos aqui, e você repreende em nome de Jesus. Não repreenda em nome de placa, nem de homem, nem de outro, qualquer nome, é o nome de Jesus. E em Romanos, capítulo 10, fala que para as pessoas que não se encontrou com Jesus, que você quer dar a vida para Jesus. Em João fala assim: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E fala: tem que crer com o coração, Romanos, e com a boca confessar a Jesus como seu Senhor. Ele sabe que a gente tem defeito, Ele sabe que a gente tem erros. A igreja está se aperfeiçoando, pede perdão, vai se aperfeiçoando.
já tem a salvação dessa grande graça, e você tem que ter a graça de se aperfeiçoar. E você que não tem Jesus, que não tem convicção, você pode dar a vida para Jesus. Você quer dar a vida para Jesus? É difícil. Não. Peça a graça do Espírito Santo para influenciar você, para ajudar você. Não pense nos seus defeitos. Pense em alguém que veio da cruz, veio do céu e foi lá para a cruz para tirar os nossos defeitos, para tirar os nossos erros. Vá do jeito que você estiver. Deixe o Espírito Santo lhe influenciar. Deixe o Espírito Santo lhe influenciar com essa graça bendita para você entender. Aí você vai entender e você vai se tornar um crente normal, um cristão normal. Você não tem que pagar o seu preço, mas Jesus é que pagou o preço. Você não tem que fazer mais uma coisa, é a obra do Calvário que vai resolver você. É Ele que deu a vida por você. Abra teu coração, se entregue a Jesus agora. Senhor Jesus, eu estou orando com esses irmãos, meus futuros irmãos, que estão dando a vida para Ti agora. Eu sei, Jesus, que o Senhor ama todos. Eu sei, Jesus, que o Senhor quer salvar todos e que o Espírito Santo influencie todos eles. Eu sei, Senhor, que nós temos erros e defeitos, mas eu clamo o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Diga para Jesus: me perdoe de todos os meus pecados. Diga: Jesus, eu me entrego à Tua obra, eu me entrego à obra do Calvário. Lave-me com o Teu sangue. Diga: entra na minha vida, escreve o meu nome aí no céu. Eu estou dando a minha vida para o Senhor. Me proteja, me guarde, que o Espírito Santo me ilumine. Em nome de Jesus, Pai, que eu ministro esta graça bendita para todas as pessoas que estão orando comigo agora, que essa graça influencie como influenciou a minha vida, influenciou nossas vidas como cristão. Influencie, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos gravando, isso vai entrar no ar agora, quinta-feira, mas nós temos também mensagem para sexta-feira, mensagens para domingo. E se você quiser dividir essa live, dividir essa gravação, você pode repartir com os seus amigos, você pode repartir com os seus familiares, você pode enviar para alguém. Envie essa mensagem, porque a salvação é muito fácil, e quando se revela pelo Espírito Santo, nós temos nos procurado, nos colocar nas mãos do Espírito Santo para que entre essa salvação. Pegue essa gravação e mande para os seus amigos. E se você quiser nos ajudar para a gente ir um pouquinho mais longe, escreva: Cristo é a Vida Santos, e acione o sininho. Vai ser muito bom. Faça isso agora. E que você vai nos ajudar para ir um pouquinho mais distante. Deus abençoe você, Deus guarde você e sua família, que o Espírito Santo ilumine, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.